Nesse vídeo nós iremos apresentar para vocês a transição da soma para a multiplicação. É importante trabalhar esse tópico porque é um dos momentos mais complicados da criança, principalmente quando ela está nos anos iniciais do ensino fundamental. O professor ele precisa ter uma preocupação em mostrar para eles o que significa cada um do fator. E cada um desses fatores ele tem um significado. Esse significado ele não tem uma definição exata de qual fator representa o quê. E aí a gente encontra no mercado autores que falam que o primeiro fator significa uma coisa e o segundo fator significa outra. E aí um outro autor ele fala exatamente o contrário. Então é importante que o professor, nesse momento, determine qual é o padrão de comportamento que ele vai usar para identificar os fatores de uma multiplicação. Eu vou tentar demonstrar aqui, eu digo tentar porque a minha intenção não é ensinar ninguém a dar aula, até porque eu entendo que todos que estão aqui dando aula têm essa capacidade. Então eu vou usar aqui um conjunto de maçãs que vai me ajudar a demonstrar esse processo. Então aqui eu tenho um conjunto com 5 maçãs. Eu posso representar esse conjunto numa multiplicação dizendo eu tenho um conjunto de 5 maçãs. Eu poderia também fazer o contrário. Eu tenho 5 maçãs que está em um conjunto. A ordem aqui, na verdade, não é tão importante. O que é importante é definir o que é cada fator. Então, no primeiro momento aqui, nessa primeira expressão, eu coloquei que esse 1 aqui, que é o primeiro fator, ele significa que eu tenho um conjunto e o segundo elemento diz o segundo fator diz quantos elementos eu tenho nesse conjunto. Então, eu tenho um conjunto de 5. Na linha de baixo, eu fiz exatamente o contrário. Então, no primeiro fator, eu estou dizendo que eu tenho 5 elementos nesse conjunto. Estou usando um único conjunto. Então, esse padrão de comportamento tem que ser estabelecido no momento que o professor está fazendo a transição. Eu, particularmente, gosto de usar a primeira forma. Eu tenho um conjunto de 5 elementos. E vou fazer minha demonstração usando esta opção. Então, eu vou apagar aqui, para a gente não se confundir. Mas lembrando que quando você define o seu padrão de comportamento, é interessante que você não o desfaça, que mantenha até o final das suas aulas. E quando eu falo final das suas aulas, não é o final da aula, aquela aula específica, e sim de todo o processo da educação da criança. Então tem aqui que um conjunto de 5 elementos, eu tenho então 5 elementos. Se eu tivesse dois conjuntos, vamos aqui, então aqui esse conjunto, vou ter outro conjunto. Então, se eu seguir o padrão que eu defini, eu tenho dois conjuntos de 5 elementos. Então, eu tenho igual a 10 elementos. Se eu contar aqui, eu vou ter que eu tenho aqui 5 mais 5, 10 elementos. Então, o primeiro fator me refere à quantidade de conjuntos que eu estou utilizando. E aqui é a quantidade de elementos em cada conjunto. Então isso tem que ficar bem claro para a criança. Se eu aumentar o número de conjuntos, eu vou ter... Vou imaginar que vou trabalhar aqui com 3 conjuntos. Então tem aqui 3 conjuntos. E eu posso escrever. Eu tenho 3 conjuntos de 5 elementos, que é igual a 15. É claro que quando nós chegamos no ensino fundamental, nos anos finais, aparece o conceito de a ordem dos fatores não altera o produto. É porque nós estamos relacionando ao produto. Se eu tentar escrever, se eu determinei que este elemento aqui equivale à quantidade de elementos de conjuntos que eu tenho, e 5 a quantidade de elementos de cada conjunto, se eu escrevo desta maneira,
apesar de chegarmos ao mesmo resultado, a criança acaba ficando confusa, porque você está trocando a ordem dos fatores. Então, se você determina que esse fator aqui equivale ao número de conjuntos que eu tenho para a multiplicação, e que esse outro fator, segundo fator, que é o 5, ele é o conjunto de elementos de cada, ele é o número de elementos de cada conjunto, você vai acabar complicando quando você muda, porque aqui a criança vai entender que eu tenho, na verdade, 5 conjuntos, cada um tendo 3 elementos. Apesar de o resultado ser o mesmo, para a criança, neste período, isto se torna complicado. Por isso que é importante manter um padrão de comportamento. No primeiro caso, que é esse caso aqui, eu teria o quê? Eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho 3 conjuntos de 5 elementos. Então eu tenho isso. Então aqui, esse 5 aqui, me demonstra o quê? Que eu tenho para cada conjunto 5 elementos. Então eu tenho igual a 15. Se eu for pegar a minha segunda opção, que teoricamente estaria correta dentro do conceito de a ordem dos fatores não altera o produto, mas isso já dentro do conceito de crianças no ensino fundamental nas séries finais, eu estou dizendo o que eu tenho aqui? Estou dizendo que eu tenho 5 conjuntos de 3 elementos cada um, que é igual a 15. Então, independente de utilizarmos esse procedimento, a criança nos anos iniciais não tem ainda competência, capacidade para entender o processo das ordens de fatores não altera o produto, porque, na verdade, nós estamos nos referindo ao resultado e não ao processo da construção da multiplicação. E isso aqui é muito importante para que a criança entenda. Então, se o professor escolheu esta maneira para trabalhar a transição da soma para a multiplicação, ele precisa manter esse processo até o final de suas aulas. E o professor do ensino fundamental precisa saber como foi feito esse trabalho nos anos iniciais. Por isso que eu entendo que não podemos separar os anos iniciais dos anos finais. É importante que o professor dos anos iniciais saiba como será conduzida as aulas no ensino nos anos finais. Da mesma forma que o professor dos anos finais saiba como está sendo trabalhado nos anos iniciais, para não construir uma maneira diferente para se trabalhar a mesma coisa. Então é isso que precisa ser olhado. Não se pode dizer que esteja certo ou errado, mas a forma como está sendo trabalhada precisa ser respeitada. Então é isso, acho que ficou bem claro. Se vocês quiserem acessar o meu canal, Prof. SOS Matemática. Um abraço.